Então, estamos no livro de Esther e eu gostava que abrissem comigo o livro de Esther, fica já aberto. Este é um dos livros, um dos pequenos, grandes livros da Bíblia. Todos nós, penso que todos nós aqui conhecemos mais ou menos a história de Esther. E há coisas muito especiais neste livro, como vamos ver. Chegámos, não temos ali relógio. Mas temos ali, mas isto agora está diferente. Temos ali o relógio, mas ali é ao segundo. Chegámos ao livro de Esther, cujo nome significa, Esther significa estrela. Mas no hebraico, este foi um nome adaptado pelos Medo-Persas. Eles mudaram-lhe o nome a Esther, porque o nome original da Esther era Hadassah, que significa flor da murta. E tal como o livro de Ruth, Esther é a personagem principal deste livro. Ok? E por vezes Deus levanta mulheres para serem as personagens principais. Vemos isso em Ruth, vemos em Esther, vemos também no período dos juízes em Débora, vemos em Jael, que foi uma daquelas mulheres que dava na cabeça dos homens com a força toda. Não vos vou contar mais histórias, mas é uma aventura. Portanto, estudem Jael no livro de Juízes, ou Jael. Houve também outras mulheres como Priscila no Novo Testamento, Maria. Portanto, a Bíblia está cheia de mulheres que Deus usa e que dá papéis relevantes. Há aqui uma coisa curiosa neste livro, que é o único livro da Bíblia em que a palavra de Deus não aparece uma única vez. E muitos consideram este livro um livro menor por isso. E como vamos ver, Deus não precisa ter lá um nome escrito num livro para se perceber que Ele está lá. E vamos ver que Deus está presente neste livro do princípio ao fim, mesmo não estando aqui escrito o nome de Deus. Ok? E há muitos que dizem também que isto é um livro menor, porque também nos manuscritos do Mar Morto nunca foi descoberto, não estava presente nesses manuscritos mais antigos do Mar Morto, não há referência a Deus neste livro, e menorizam-no por causa disso, o que é uma injustiça e é uma grande crueldade, porque este livro é um livro especial. Este livro faz-me perceber uma faceta diferente de Deus. Porque o facto de Deus não estar no livro faz lembrar muitas vezes naquelas alturas em que aparentemente Deus não está presente nas nossas vidas, mas Ele não deixa de estar lá. E vamos ver como Deus está presente profundamente neste livro. E está presente também profundamente nas nossas vidas, quando aparentemente não parece. John Nelson Darby costumava dizer isto: os caminhos de Deus estão nos bastidores, mas é Deus que move todas as cenas que mais tarde estarão no palco. E nós vemos as cenas aparecerem, como naqueles teatros em que muda a cena, muda o cenário. E a gente nunca se pergunta, mas quem é que faz isto? Quem faz isso é Deus. Nós somos os peões que estamos ali no teatro. Mas quem está por trás no cenário, a mudar as cenas, nos bastidores, é Deus. E vemos isso claramente no livro de Esther. Por vezes Deus manifesta a sua soberania de forma milagrosa, em que até muda as regras da natureza. Nós temos dois livros que começam por E na Bíblia, o Êxodo e a Esther. Há Esdras também. Mas estes dois são especiais porque os dois mostram a soberania de Deus de formas diferentes. O Êxodo mostra a soberania de Deus, em que Deus entra em cena e mostra a soberania de Deus, mudando as leis naturais da natureza. Como? Abrindo mares ao meio, mandando maná, fazendo pragas no Egito, e Deus prova a sua soberania de forma espetacular, mudando as regras do jogo. E olhamos para o livro e dizemos assim, aqui é que Deus mostra a sua soberania. Mas o livro de Esther, Deus também mostra a sua soberania, sabem como? Com as coisas normais da vida, com as decisões normais de cada um. E por isso o livro de Esther é um livro mais terra a terra para nós hoje, tem mais a ver connosco, com as nossas vidas, e nós identificamos muito mais com o Deus soberano no livro de Esther. É mais fácil perceber Deus no livro de Esther do que perceber, se calhar, a soberania de Deus no livro de Êxodo. Isto tem mais a ver connosco, como vamos ver. Portanto, não o diminuemos. Já falei sobre isto. O livro de Esther é, por isso, um livro para os que acham que as suas vidas são ignoradas por Deus. Para os que acham que Deus está ausente das suas vidas. Para os que acham que têm vidas sem importância, empregos sem importância, casas sem importância. Deus foi buscar uma mulher sem importância nenhuma e colocou-a no local de maior importância de todo o império. E para provar que não há histórias sem importância. Deus transforma as histórias.
Sem o livro de Esther, isto é uma introdução longa, mas eu gosto de dar introduções longas. Sem o livro de Esther, nós nunca saberíamos como é que era a vida do povo de Israel no cativeiro. Já pensaram nisso? Nós lemos sempre a vida do povo de Israel quando está em Israel. O livro de Esther é o único livro que nos mostra como é que é a vida do povo de Israel quando esteve no cativeiro. Neste caso, não na Babilónia, mas no Medo-Pérsia. E é importante, vai-nos dar inputs importantes como é que era a vida do povo de Israel. Este livro de Esther relata a vida do povo de Israel já quando o primeiro êxodo já foi feito com Zorobabel. Já tinha saído 50 mil, do tal 1 milhão, lembra-se que eu falei? 50 mil tinham já saído e tinham ficado estes. Eu disse que os que ficaram eram menos, podiam ter saído. Está bem, eu sugeri isso, pode ser verdade, mas eu não acho que Mardoqueu faltasse alguma coisa a nível de qualidade da sua fé. E ele lá ficou. Porquê é que ficou, não sei. Se devia ter voltado, possivelmente, mas eu não vou por aí. E, portanto, esta história ocorre após esse primeiro êxodo com os que ficaram na Pérsia. E esta é uma história que tem poder para exterminar todo o povo de Israel. Não só os que ficaram na Pérsia, como os que foram para Israel. Ok? Para terminar, este livro mostra, a introdução, que Deus é Deus quando tudo está bem, mas Deus também é Deus quando tudo está mal. Ou quando tudo não está aparentemente tão bem. Se eu tivesse que resumir este livro, resumiria em três secções. Do capítulo 1 ao 2, nós vemos a providência sobrenatural, ok? Em que Deus se move a coordenar tudo. 1 a 2, providência sobrenatural. No capítulo 3 a 5, nós vemos o ataque do inimigo. Lembram-se qual é a lei de Lúcifer? Deus, o que Deus ama, o diabo? Exatamente. Se Deus está a agir de forma sobrenatural, é natural esperar no capítulo 3 a 5 a reação inimiga. E vemos no capítulo 3 a 5 a reação do inimigo. E vemos no capítulo 6 a 10, para terminar, a proteção soberana. Esther está dividido nestes capítulos, nestas áreas. Começando na providência sobrenatural, capítulo 1 e 2, vamos ler o capítulo 1, versículo 1. E sucedeu nos dias de Assuero, e este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Você tem ideia da dimensão do reinado deste homem? Da Índia à Etiópia. Eu quero dizer que este Assuero é mais conhecido pelo seu nome grego, Xerxes. Nunca ouviram falar daquele rei Xerxes ou Artaxerxes? O Artaxerxes era o pai dele. Xerxes era o filho, o Assuero. O Artaxerxes, o seu pai, teve um copeiro chamado Neemias. O pai de Assuero chamava-se, o nome grego, Artaxerxes, cujo copeiro era o Neemias. E o livro de Esther desenrola-se entre o capítulo 6 e 7 de Neemias. Eu já tinha falado isto quando vimos o livro de Neemias. Vamos ler então o versículo 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susa, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média-Pérsia e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Ou seja, o nosso... Peço desculpa. Eu troquei aqui as folhas. Está certo. O nosso Assuero, ou Xerxes, fez uma festa durante meio ano. Isso é que é começar o livro de Esther em grande, uma festa. Uma festa de meio ano. 180 dias de festa. Antes de chegarmos à festa, um bocadinho de introdução, que eu gosto de falar um bocadinho de história. Nesta mesma altura, estamos num ano aproximadamente de 483 a.C. E sabem o que é que apareceu o New Kid on the Block, como se costuma dizer? A Grécia está a crescer. Sabem o que é que aparece em cena? Filipe, da Grécia, que é só o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que vai eliminar a Pérsia quando chegar em cena. E está já a começar a acontecer isso. Ok? É curioso também perceber a soberania de Deus. Eu vou falar sobre a soberania de Deus durante esta mensagem, sobretudo, mas só para vos dar um bocadinho de cheirinho, a soberania de Deus é invisível em tudo. Reparem, a Pérsia está agora em cena. O que é que vai acontecer a seguir? Alexandre o Grande, o filho de Filipe, cresce, elimina os persas e estende um império que vai desde o Egito, Israel, Turquia, até quase à Índia. O Alexandre o Grande estabelece rotas e estradas que mais tarde são reaproveitadas pelos romanos e são desenvolvidas pelos romanos.
E a língua grega vai passar a ser mais tarde a língua oficial, mesmo dentro do período romano, utilizada mesmo para os escritos. Deus preparou tudo para que o Evangelho mais tarde pudesse fluir. Como? Com as estradas que os gregos começaram, desenvolvidas depois pelos romanos, e com uma língua conhecida por todos, que é a língua grega. E quando se diz, foi fácil, o Evangelho brotou... Não, o Evangelho brotou, mas soberanamente Deus foi juntando as pecinhas do puzzle. Sai a Pérsia, entra a Grécia. A Grécia era importante porque tinha que fazer isto, expandir as rotas, expandir a língua, expandir as estradas. Romanos entraram a seguir, expandiram mais ainda. Paulo entra em cena, tem caminho aberto para o Evangelho expandir-se de uma forma muito rápida. Vocês estão a ver como é que Deus faz as coisas? Soberanamente, peça a peça. Há um versículo que fala sobre isso, que é igual a Gálatas 4:4, que eu cito. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, quando chegou à altura certa, Deus enviou o Filho. Mas nós não percebemos, ou temos que perceber o que é que aconteceu para que o Senhor enviasse o seu Filho. Muita coisa feita por um Deus soberano levou a que isso acontecesse. E já vamos ver algumas coisas sobre isso. Acabando esta festa que o rei fez, começa outra festa de 7 dias. Eles não param com as festas. Ele fez uma festa para mostrar a grandeza aos seus senhores e príncipes de toda a Médio-Pérsia. E depois faz uma festa de 7 dias. Festa essa, isto vemos no capítulo 1, versículo 5 a 7, em que dividiram as... esta foi fora, até me distraí. em que dividiram os convidados, homens para um lado, mulheres para o outro. Ok? E então, vemos no versículo 1, versículo 11 e 12, que o rei, no meio daqueles homens todos, no meio daqueles chefes e príncipes todos, quis pegar na mulher e utilizá-la como troféu, para ser apresentada perante todos os homens. Algo que não se faz, como é óbvio, mas ele pediu isso. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, 1:11, com a coroa real, para quê? Para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. O que aconteceu? A rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Vocês sabem que a ira do Assuero era famosa? A ira dos Xerxes. Mais um bocadinho de história. Eu gosto de vos dar esses inputs. Vocês sabiam que o Xerxes, ou o Assuero, certa vez fez uma ponte na Grécia, perto da Grécia, e pegou em 300 homens para fazer a ponte? Só que houve um temporal tão grande que a ponte foi destruída com o temporal, assim como alguns navios da armada persa. E o Xerxes, ou o Assuero, ficou de tal modo irado, a ira dele é conhecida, que pegou num pau e começou a bater, sabe aonde? No mar, zangado com o mar. Mas depois, como se não bastasse, mandou cortar a cabeça aos 300 homens que fizeram a ponte, como se eles tivessem culpa da ponte ter ruído por causa da tempestade. Este era o Assuero. O Assuero não era um reizinho que impávido e sereno, ele tinha um mau feitio, mas mau feitio do grosso. E a Vasti brincou com o fogo. Quando a Vasti não foi, a Vasti brincou com o fogo. Eu quero dizer que este homem, quando a Bíblia faz questão de dizer que muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira, isto é Assuero, no seu melhor. Ok? Este homem não está habituado a ser contrariado. E Vasti dá-lhe a conhecer um bocadinho do feminismo. Quem manda aqui sou eu, vou se eu quiser. Pronto. E o Assuero, baralhado com esta situação toda, chamou os sábios todos e disse assim: o que é que eu vou fazer quanto a isto? E os sábios disseram assim: epá, tens de pôr travão a isto, senão qualquer dia as mulheres mandam nos homens. Está aqui a dizer. Elas fazem o que querem. Então o Assuero teve que fazer, porque ele estava furioso, e quando está furioso não consegue pensar, e vai lá, pediu ajuda aos sábios, e os sábios disseram: tens que pôr mão nisto. E ele fez foi o que ele fez. Ele foi rígido e foi forte para que, porventura, outras mulheres não seguissem o procedimento da Vasti para com os seus maridos. Isso está no versículo 17, ok? Desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Porquê? Porque viram um mau exemplo da Vasti. Entre o capítulo 1 e 2 decorrem factos importantes da história. Sabe o que ocorre mais entre o capítulo 1 e 2? Para aqueles que se interessam por isto. Quem é que se lembra daquele filme dos 300, com o Leónidas? Ok? A célebre Batalha das Termópilas. Isto aconteceu aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 2, em que 300 espartanos com o seu Leónidas enfrentaram os persas do rei Assuero ou Xerxes. O rei Assuero estava numa guerra maluca com os gregos, que mais tarde vai perder com a geração quando Alexandre, o filho do Filipe, entrar em cena. Mas ia ganhando, mas com muita dificuldade. Ok? E no capítulo 2, vemos que passadas estas coisas, passado algum tempo,
o Assuero lembra-se da Vasti e percebe que estava a ser rainha, estava triste, e os seus servos lhe disseram: busque-se para o rei moças virgens e formosas, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, vamos fazer o primeiro concurso de beleza da Bíblia. E foi. O primeiro concurso de beleza na Bíblia foi feito aqui. Tem que se arranjar aqui mulheres para substituir a rainha Vasti, que isto não pode continuar assim com o rei Assuero. Ele já não tem mal feitio nem nada, o homem está paralisado. Ele antigamente gritava, zangava, já nem se zanga, já nem bate na água, já não faz nada, já não é o mesmo, tem que se arranjar uma rainha aqui para o Assuero. Eu estou a brincar. Então, entre cena o Mardoqueu, neste contexto, que é um judeu benjamita, ele nasceu em Israel, mas puseram-lhe um nome persa. Quem é que se lembra daquela história em que 3 jovens mudaram de nome quando chegaram à Babilónia? Lembram-se deles? Não é o Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Ananias, Misael e Azarias, salvo erro. Aqui, Mardoqueu, sabe o que significa Mardoqueu? Vem da palavra Marduk, que é um deus persa. O homem tem o nome de um deus persa. Eu gosto de chamar um nome bom, mas o Mardoqueu não tem um plano B, só é Mardoqueu. Eu não posso chamar outro nome a ele. Já a Esther tem a Hadassa. Mas se eu disser que vamos ver a história da Hadassa, as pessoas olham para mim e não percebem nada. Portanto, a Esther pode ter um nome derivado de estrela, que pode não significar absolutamente nada, a não ser um nome interessante, como pode derivar do nome de uma deusa também babilónica, chamada Ishtar, que era a deusa do amor. Vocês estão a ver? A necessidade que eles tinham de dar nomes de pagãos e mudar o nome de Israel para tentar subverter os seus valores. E o que é bom é vermos Mardoqueu, que tal como aqueles 3 jovens, que mesmo que mudassem o nome, não lhe mudavam cá dentro. Ele continuava a ter o mesmo caráter. Ok? Capítulo 2 e versículo 8. Lemos isto. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susan, debaixo da mão de Hegai, também levam a Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Ok? Ou seja, estava na cara que Esther ia ser escolhida, não é? Porque o Mardoqueu, que era primo dela, volta e meia fala-se que ele é tio, não, ele é primo dela. Ele era muito mais velho que ela, educou-a, mas é primo dela. Ele estava na cara que ela ia ser escolhida. Aliás, Josefo, um historiador romano, que não viveu nesta altura, porque viveu no tempo dos romanos, mas segundo aquilo que lhes constou até então, ele disse isto e escreveu isto um dia. Esther superava em beleza todas as mulheres do mundo habitável de então. Esta é forte. Não é superava em beleza as mulheres de Susa. Superava em beleza as mulheres do mundo habitável de então. Eu quero que percebam as implicações desta chamada de Esther ou de Hadassa para o palácio. Aparentemente Deus não faz sentido. Segundo a lei, uma mulher judia tem que casar com um judeu. Por que razão é que Deus permite que Esther vá para um palácio para se juntar a um pagão? Já pensaram nisto? Pior, se ela não fosse escolhida, ficaria no harém para sempre. Forçada. Até que ponto é que Deus faz sentido em pegar numa mulher que é judia e colocá-la a viver permanentemente num harém, sujeito a tudo e mais alguma coisa? Faz sentido Deus? Aqui não fazia sentido. Aqui, se calhar, Mardoqueu estava revoltado. Se calhar, a Esther também não percebeu o que lhe estava a acontecer. E isto faz lembrar que muitas vezes Deus não faz sentido. Ok? Mas já vamos ver o que aconteceu. A verdade é que Esther teve 12 meses de spa. As mulheres volta e meia fazem o spazinho quando fazem anos ou que não sei o quê. Umas pedras quentes, umas pomadas pretas, uns pepinos na cara e por aí. A Esther teve um ano no bem bom a fazer spa. Ela não trabalhava, não se preocupava com contas, não tinha que fazer a cama, não tinha que fazer a roupa, não tinha que fazer comida. Ela estava só a fazer spa e a fazer tratamentos. Um ano, 12 meses. E depois de 12 meses é levado ao rei. Nós vemos isso no capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim: chegando, pois, a vez Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma lhe pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real, no 10º mês, que é mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti.
Depois de Esther ser coroada, ela chama Mardoqueu para as portas do rei. Ele não estava lá, passou para as portas. Foi buscar Mardoqueu mais para lá para cima e quem estava às portas tinha poder. E enquanto Mardoqueu estava nas portas do rei, ele houve uma conspiração contra o rei. De pessoas furiosas com o rei a dizer, vamos matar o rei. O que é que Mardoqueu faz? Mardoqueu conta a Esther. E Esther conta, eu ouvi de um Mardoqueu que isto que ia acontecer. E apanham as pessoas que estavam a fazer a conspiração e eliminam esta ameaça ao rei. E isto fica escrito nas crónicas do reino da Pérsia. E mais tarde vocês vão perceber o que é que isso aconteceu. Que isto foi importante. Mas Mardoqueu foi ignorado. Certo? Ele fez o bem, ele fez o que era correto, mas não foi recompensado, pois não? Ainda. Quantas vezes nós fazemos o que está certo e pensamos, bolas, ninguém valoriza o que eu faço? Ainda. Epá, eu faço bem, recebo mal. Ainda. O Mardoqueu fez o que está certo, mas continua a fazer o que está certo. Mas não recebeu logo a recompensa pelo que fez certo. Ainda. Muitas vezes podemos até nem ver a recompensa aqui na Terra. No pior dos cenários. Mas veremos no céu. Ok? Eu quero-vos dizer que, tal como disse no último estudo, as grandes portas movem-se em dobradiças pequenas. E o que Mardoqueu fez aqui foi criar uma dobradiça que mais tarde escancarou uma porta. O que Mardoqueu fez aqui foi criar uma dobradiça que mais tarde escancarou uma porta. Mas ele não percebeu logo que o que ele fez iria abrir uma porta. O que é que queria aprender com isso? Que nós não devemos justificar o não fazer o bem porque não temos resposta imediata. Devemos perceber que muitas vezes existe o ainda. Muitas vezes só percebemos mais tarde os impactos positivos do bem que fizemos agora. Assim como muitas vezes só percebemos mais tarde os impactos negativos do mal que fizemos agora. E não é porque não recebemos logo o mal que Deus também não vai castigar. Que Deus também não vai punir. Portanto, o ainda dá para os dois lados. Mas agora quero me focar na parte positiva. Nós nunca saberemos o impacto futuro dos nossos gestos corretos de agora. E muitas vezes estes são dobradiças que abrirão portas no futuro. Dito isto, entramos do capítulo 3 ao 5, que é o ataque. Capítulo 3, versículo 1. Depois destas coisas, okay, desta conspiração que é detectada, o rei Assuero engrandece a Amã, filho de Amedata. Não percebemos porque é que ele engrandece, simplesmente vemos que ele engrandece. Agagita. E o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os chefes do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. O Mardoqueu tinha nome de Marduk, mas não se inclinava perante outras pessoas. Eles podiam-lhe pôr o nome que eles quisessem, mas o Mardoqueu fazia o que estava certo. Eu quero-vos dizer que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. E tudo o que aqui está é para nosso proveito. Porquê é que escreveram que ele era o Agagita? Esta palavra Agagita tem uma lição profunda. Esta Agagita faz-nos perceber que existe uma consequência pela desobediência. Eu vou explicar o que isto é. Ok? Se lessem, não vamos ler, 1 livro de Samuel, capítulo 15, eu vou-vos contar uma história. Deus pede a Saúl o seguinte. Aliás, vou recuar no tempo. Quando o povo de Israel estava a sair do Egito, no meio do deserto, houve uns malandrecos chamados Amalequitas que foram por trás do povo e atacaram os mais velhos, e as mulheres e as crianças e mataram muita gente do povo. E Deus disse assim, ainda não é chegada a tua hora, mas um dia vou fazer contas contigo. Lá está, ainda. E mais tarde, em Samuel, Deus dá, 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma ordem a Saúl, diz assim, Saúl, tu vais tratar dos Amalequitas. Aquilo que eles fizeram, agora é a altura de eles pagarem por isso. E tu vais eliminar todos os Amalequitas. A Bíblia pensa assim, Deus é cruel. Não, Deus não é cruel. Deus está a resolver um problema que derivava de um erro do passado, mas estava a tratar de um problema para evitar problemas futuros. E já vou explicar. O que é que Saúl fez? O Saúl ia lançar para fazer se calhar aquilo que Deus queria, mas começou a ver a ovelha A, a ovelha B, o boi A, o boi B. Se calhar viu a pessoa A, a pessoa B. Eu não vou fazer tudo exatamente como Deus quer. Vou fazer quase como Deus quer. Ok? E quando Saúl estava a chegar,
Samuel começou a ouvir barulhos de ovelhas e de animais que vinham com ele, que era o despojo que supostamente ele devia ter morto. Mas mais, Saúl trouxe o próprio rei dos Amalequitas. Sabem como é que se chamava o rei dos Amalequitas? Agag. Agagita, Agag. Estão a ver? Ele não matou o rei dos Amalequitas, o Agag. O Samuel, furioso, despedaçou o Agag. A Bíblia diz-me aquilo que despedaçou o Agag. O problema estava criado já, porque havia outras pessoas também de descendentes de Agag que foram os que escaparam. Ele não matou todos. E um deles sobreviveu para se tornar Noamã. Estão a ver o problema de não fazer o que Deus manda? O Saúl não tratou do assunto quando devia ter tratado e mais tarde gerou um problema que pôs em causa a sobrevivência de uma nação. Porque achou que Deus não tinha razão. Porque achou que não é bem assim. Porque achou que não temos que fazer sempre como Deus quer. Podemos fazer mais ou menos como Deus quer, mas sempre não. E na altura passou-se os anos, passou-se gerações e não houve consequências. Até um dia, o bisneto ou o trisneto apanhar as consequências do erro do trisavô ou do bisavô. Vocês estão a perceber como isto é uma coisa séria? Se nos afetar só a nós, é uma coisa. Mas quando nos afeta a nossa descendência e os nossos filhos e netos, pensemos nisso. Porque o pecado afeta quem não tem culpa nenhuma. É muito mau. Nós mais tarde percebemos que outros sofreram por coisas nossas. Não faz sentido nenhum. Pelo menos de mais não seja, que seja isso que evite que façamos disparados. Além disso, Amã fez o que fez por outro pequeno pormenor que está aqui. Mardoqueu é dito sobre ele que ele é filho de Quis, benjamita. Sabem quem é que também era filho de Quis, benjamita? Saúl. Quem é que eliminou quase o povo todo? Não todo, mas quem é que eliminou quase todo o povo do Amã? Foi o Saúl. E, portanto, o Amã tinha um ódio de estimação de Mardoqueu, porque ele não se baixava, e quando soube que ele era filho de Quis, da geração de Saúl, rei esse que eliminou quase a população toda da sua ascendência toda, ainda ficou mais revoltado. E pensou, eu vou destruir este Mardoqueu, e já aproveito e destruo também o povo todo dele. Vocês estão a perceber as consequências do erro de Saúl? E não é por acaso que Deus escolhe um Mardoqueu da linhagem de Quis, da linhagem de Saúl. É como se fosse a perpetuação. O Amã estava a ver Saúl em Mardoqueu. E assim, eu vou-me vingar. O Agag, o meu ascendente, não teve hipótese. Mas eu vou fazer aquilo que o meu ascendente Agag não conseguiu fazer. Ok? No capítulo 3, versículos 5 e 6, vemos que Amã, Mardoqueu não se inclinava nem se postava diante dele, e Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Ou seja, quando declararam que o povo era Mardoqueu, eu não vou só matar o Mardoqueu, quer matar toda a gente. E depois procurou destruir todos os judeus e o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Vocês sabem quantos judeus é que havia mais ou menos na altura? Atenção, isto é segundo gente que se dedica a estudar o assunto. Eu não estava lá, mas aproximadamente 1 milhão. Isto era genocídio. Eliminar 1 milhão de pessoas. Isto era genocídio. É isto que Amã queria fazer. Sabem como é que Amã tentou convencer o rei? Capítulo 3, versículo 9. Se bem parecer o rei, escreva-se que os matem, e eu porei as mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Sabe o que isto quer dizer? Imaginem as posses de 1 milhão de pessoas irem todas para os cofres do rei. E o que ele disse foi, se tu permitires que eles desapareçam, tudo o que eles têm passa a ser teu rei. E o diabo é esperto, porque o rei na altura precisava de dinheiro para continuar a financiar a guerra ao Ocidente. Então apresenta uma solução para o rei, que é vantajosa para o rei, que sabe que o rei vai valorizar, mesmo que isso esteja sujo de sangue. Quantas vezes o diabo apresenta-nos coisas que nós até gostamos, que nós até precisamos, mas cujo preço a pagar é insuportavelmente alto? O diabo sabe. Ele não nos apresenta coisas que nós não precisamos. Ele não nos apresenta coisas que nós não valorizamos, que nós não queremos. O rei Assuero, quando chegava, sabe quanto é que significava este valor que está aqui? Uma vez mais, a Bíblia o que diz é por um motivo. Uma vez mais, segundo alguns entendidos, este valor significava 1/3 das receitas de impostos cobradas por ano.
no reino da Pérsia. E se de repente chegar numa assentada ao reino da Pérsia, significava um input de dinheiro que permitiria continuar as defesas das suas fronteiras mais ao ocidente. Ok? E portanto o diabo é matreiro. Ele escolhe aquilo que nós, pega naquilo que nós precisamos, mas o preço a pagar é sempre muito alto. Muito alto. O rei aceita e Amã envia um comunicado às 127 províncias a dizer: a partir daqui no dia tal, toda a gente tem autorização para matar judeus e para confiscar os seus bens e enviar aqui para Susa, para o centro da Medo-Pérsia. Ok? Vejam as implicações disso. Lembram-se daquela promessa que, feita que da semente da mulher irá nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente? Da semente da mulher nasceu o povo de Israel. Ou seja, o Messias teria que vir de Israel, que derivava da semente da mulher. O que é que o diabo faz e tem feito sempre? É destruir o povo de Israel, porque ao destruir o povo de Israel estaria a destruir a possibilidade de ser pisado. Porque era do povo de Israel que nasceria quem pisaria a sua cabeça. Entende o que eu estou a dizer? E o que ele está aqui a fazer é tentar destruir uma nação, o diabo, usando Amã como fantoche. Eu vou destruir Israel para que o Messias não nasça, para que não me pisem a cabeça, pensando que consegue dar a volta a Deus. E isto é tudo por trás, é como se esta Bíblia tem esquemas por trás de esquemas, por trás de esquemas. Isto às vezes é bastante complexo para a nossa mente. Mas é como Deus a atuar de forma soberana. Como é que Ele faz as coisas sem prejudicar o nosso livre-arbítrio? É algo que eu não consigo explicar. Como é que Deus consegue fazer com que as nossas coisas boas, o que fazemos de bem, o que fazemos de mal, tudo contribua para o nosso bem? Não é algo impensável, inexplicável? E depois Ele junta toda aquela salada toda e faz uma coisa bonita. Como é que é feito? Não sei. Mas Ele faz. Quando Mardoqueu ouve isto, fica de rastos. Vemos isso no capítulo 4, versículo 1. Ele rasga as vestes, veste saco e cinza, sai pelo meio da cidade, mas ele não se rende ao desespero, ele age. O que é que ele faz? Ele imediatamente fala com Esther. Esther, tens que fazer alguma coisa. Tu tens que fazer alguma coisa. Tu és rainha, tens que fazer alguma coisa. E Esther responde-lhe: eu não vou fazer nada. Eu estou a sintetizar. Eu não vou fazer nada porque eu não posso aproximar do rei sem ser convidada, porque senão morro. Eu vou morrer. E em resposta, Mardoqueu diz-lhe assim: ouçam, para mim é o versículo central de todo o livro, os versículos centrais. 4, 13 e 14. Não imagines em teu ânimo, ou seja, não imagines na tua cabecinha, que vais escapar na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Tu não penses, Esther, que lá por seres rainha, se tu não fizeres nada, também não vais passar em colmo, porque as pessoas vão saber e tu vais acabar por ser morta. E depois continua. Se tu te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, Mardoqueu tinha uma fé tão grande no Deus soberano que sabia mesmo que ninguém fizesse nada, e ele confiava nas promessas feitas a Abrão, de que da sua semente nasceria um povo como as estrelas do mar. Ele sabia que o povo não ia acabar. Eu preciso ver Deus escrito aqui? Não. Eu vejo neste homem alguém que acredita em Deus. E que diz, mesmo que tu não faças nada, vai aparecer alguém que faça. Sabes quem é que vai ficar a perder? És tu, que vais morrer e não vais ter nenhum papel na história. E continua. Se tu te calares, tempo e socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. 14. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E agora veja só. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? O que Mardoqueu está a dizer assim é: ó minha amiga, tu és bonita porquê? Por que razão é que quando tu chegastes, o chefe do harém gostou logo de ti? Por que razão é que deu logo de 7 concubinas para cuidarem de ti? Por que razão é que quando chegaste ao rei, ele engraçou logo contigo? É pelos teus lindos olhos? Não será para que quando chegares a esta altura, a este tempo, e poderes ter um papel importante? E muitas vezes a gente acha que a nossa vida é toda por acaso. Nada é por acaso na nossa vida. E nós, tudo o que nós vivemos, em qualquer altura que nós vivemos, tem um propósito. Mesmo que a gente não perceba. E o Mardoqueu aqui dá-lhe um choque de realidade. Um choque de realidade. Se recusares, tu estás a ser usada, Esther, para resolver a atrapalhada de Saul. Em bom português. Tu estás a ser usada, Esther, para resolver a atrapalhada de Saul. E se tu não quiseres resolver esta atrapalhada, Deus vai escolher outra Esther. Ou vai escolher outro tipo qualquer. Mas Deus vai cumprir o que prometeu. E o seu povo não será destruído.
E, portanto, para mim, o herói do livro de Esther, sempre achei, mas cada vez mais acho é Mardoqueu. Porque a Esther aqui estava a sair abaixo. E foi sempre Mardoqueu que a puxou para cima. O único que se mantém sempre, que sustenta toda a gente. O Mardoqueu é aquele que põe toda a gente a funcionar no livro de Esther. É como aquele que é um one-man show. E a gente olha para o livro de Esther, é Esther, é grande Esther, grande Esther. Grande Esther é grande Esther. Sinceramente, sim, concordo. Mas para mim, grande Mardoqueu. Grande Mardoqueu. Eu quero-vos dizer que os olhos de Esther depois disto se abrem e ela percebe que tem uma missão na vida. E que nada na sua vida estava a ser ao acaso. Eu pergunto, será que todos nós já percebemos que nada na nossa vida acontece ao acaso? Ou não percebemos? Ou precisamos de um choque de realidade de um Mardoqueu na nossa vida a explicar-nos isso? A coroa de Esther não foi acidental, foi providencial. E na nossa vida nada é acidental, tudo é providencial. Podemos não ser reis nem rainhas, mas nada é acidente na nossa vida. Nada. Reação de Esther. 4:16. Vejam esta reação. Ela diz para o Mardoqueu, vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Susa, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, ou seja, eu vou enfrentar o rei, eu vou quebrar todas as regras do Império Medo-Persa, e agora veja assim, e perecendo, pereço, se morrer, vou morrer. Já repararam esta mudança de atitude? Ela tinha medo antes, e agora está a dizer assim, eu vou fazer o que está certo, a minha vida não é por acaso, Deus é soberano, Deus está nisto, e se tiver que morrer, vou morrer. Já parece aqueles que foram para o forno e diziam assim, o meu Deus pode me salvar, mas se não salvar, eu vou na mesma, eu vou fazer o que está certo. E vemos aqui a mesma coisa. E curioso, esta atitude foi sempre em cativeiro. Aquela do forno de Babilónia estava em cativeiro na Babilónia. E vemos aqui um forno parte 2, mas na Pérsia. Deus está sempre no controle de tudo. Eu vou-vos dar 3 exemplos na história da Bíblia que provam a soberania de Deus. E este livro de Esther podia ser um hino à soberania de Deus. Por exemplo, como é que Deus fez com que a profecia de que Jesus nasceria em Belém se cumprisse? Soberania de Deus. Deus toca no coração dos governantes na época para fazer um recenseamento. Para que toda a gente tivesse que ir para o seu local de origem familiar. José e Maria toca a sair de Nazaré para Belém. Jesus nasce em Belém. Soberania de Deus. Como é que Deus faz que um pregador consiga ir para o centro do Império Romano, para Roma, e pregar no centro do Império Romano para que ele se estendesse para todo o Império Romano? Paulo, o que é que Deus faz? É simples. Escolhe um pregador que seja judeu e romano. Qual é a vantagem que isso teve? Simples. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, por ser também romano, ele teve o direito de apelar a César. O que é que Deus fez? Deus arranjou-lhe uma boleia de graça num navio, sem pagar nada, preso. Ele foi de graça até Roma. Naufragou pelo caminho, mas lá chegou. Foi de graça para Roma. E apelou por também ser romano. E chegando lá, ele teve um impacto enorme na prisão, porque muitos se converteram pelo que ele fez na prisão. Já para não falar que ele teve encontro mesmo com o imperador. Como é que Deus protegeu os israelitas de morrerem à fome numa época que não havia sustento, na altura do Egito? Simples. Através de uma briga de irmãos, em que os irmãos mandam um para dentro de um buraco, vendem uns ismaelitas, e através de uma série de peripécias, o desgraçado calhou no buraco, 12 anos depois é primeiro-ministro do Egito. E curioso, é ele que gera os alimentos todos do Império do Egito. Que mais tarde foi utilizado por Deus para salvar toda a nação. A sua família. Soberania de Deus. Soberania de Deus é isto. É uma ação sobrenatural de Deus, por meio de coisas naturais, concretiza a vontade de Deus para mim, para vocês e para todo o universo. Como é que isto se conjunta? Não sei. É demasiado profundo. Mas que Deus faz assim, faz. Então Esther, fechando parênteses, e eu estou mais um bocadinho, já termino. Esther acede ao rei e ganha coragem. Imagina, ela abre as portas e diz, vai-te embora, vai-te embora. Ai, que ele é maluco, ele é doido. Lembras-te que ele fez lá na Grécia, que cortou 300 cabeças? Vai-te embora, Esther. Vai-te embora, Esther. E Esther, imagina, ela abre as portas e o pessoal todo a fugir, a tremer. Vê aqueles filmes de história que alguns põem-se ali escondidos a ver o que se passa dentro da corte. Por trás das janelinhas. Tudo a ver
a Esther a ficar sem cabeça. Lá temos que fazer outro concurso de beleza. A que ficou em segundo lugar, que estava a ter esperanças, que podia ser repescada. E, entretanto, o cetro de ouro, em vez de ir para baixo, foi para cima e ela não morreu. Mas, além de não ter morrido, ela recebe um bónus. Qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Deus privilegia os corajosos. Quando a gente acha que vamos ficar a perder por fazer o que está certo, só ficamos a ganhar. Ela não só não morreu, como ainda recebeu uma proposta do que é que ela quer. É chato, dá sacrifício. Ela passou um mau bocado naquela noite, se calhar não dormiu. Nas noites. E estava a tremer, se calhar, até chegar lá. Mas valeu a pena. Então ela chega lá e se surpreende com o pedido. Eu não quero nada, eu quero fazer um jantar. O que na altura era difícil, era um grande pedido, porque as mulheres não podiam... Lá está, a rainha não estava com o rei. E querer fazer um jantar e envolvendo uma terceira pessoa com a Amã não era um pedidozinho qualquer, era um pedidozão. Nós desvalorizamos este pedido. Tendo em conta a cultura persa, isto era muito à frente. Imaginem o Amã, quando é convocado para um sítio, para um jantar, com o rei e com a rainha, juntos, que não existia esses jantares. E ele está lá como terceira pessoa, o homem sente-se no pico do mundo. Eu sou o tipo mais poderoso depois dos reis. Eu sou o terceiro mais poderoso da terra. Eu estou na maior. Ele sentiu-se inchado, insuflado, um peixe-balão autêntico. E ele está como cereja em cima do bolo. O pior foi quando ele saiu do jantar. Ele passou pelo desgraçado do Mardoqueu e mais uma vez o Mardoqueu não se dobrou perante ele. Ele ficou tão aziado, está no capítulo 5, versículo 9. Ele se encheu de tanta ira que chegou a casa e fez queixinhas à mulher e aos familiares. Como é que é possível? Eu estou farto dele. O homem tinha acabado de estar com a rainha e com o rei e de repente, porque o homem não se dobra, ele fica com o dia todo estragado. Há pessoas assim, corre tudo bem, tem assim, uma coisa corre mal, já está tudo avariado. O Amã era assim. Então, é que eu faço? E a mulher, lá está, tipo mulher de Jó, já sai. Vamos fazer uma forca para o Mardoqueu. Uma forca grande para o Mardoqueu. Olha, e a Bíblia diz que foi isso que o acalmou. O homem ficou contente com isso. Vamos fazer uma forca. E fizeram logo na altura uma forca. E entramos na última parte, capítulos 6 a 10, e isto vai ser uma viagem de 5 minutos. Enquanto o inimigo prepara a morte de Mardoqueu, vejam isto acontecer, isto é soberania também. Enquanto o inimigo prepara a morte de Mardoqueu, Deus prepara a salvação de Mardoqueu, dando uma insónia ao rei. Soberania de Deus. Ouçam lá, um homem que domina sobre 127 províncias, que é o todo-poderoso do mundo, não consegue ter 127 minutos de sono? Não consegue. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, mas é Deus que dá o descanso. Já é Deus que dá o descanso. Há pessoas cheias de dinheiro, não conseguem dormir e desejam ter descanso. É mesmo assim. Então, eu acho piada, porque o indivíduo estava a não conseguir dormir. Vejam agora a lei das probabilidades, a soberania de Deus. Não consigo dormir. Algo estranho, na noite em que está a ser feita a conspiração contra Mardoqueu. Num lado, a forca já montada, a dar lustre à forca, já a preparar tudo, a contar as horas até o Mardoqueu ser enforcado. No outro lado, o outro sem conseguir dormir, e chega um escriba, a melhor coisa, uma pessoa poder dormir é ler o Diário da República. A gente adormece logo. Eu estou a buscar o Diário da República dele, que é o livro das crónicas. Lê lá umas crónicas, vê se isto dá sono. Então ele aceitou a proposta. Mas como é que a proposta surgiu? Estranho, não é? Soberania de Deus. Os crónicas são imensos livros. Foram buscar logo um livro onde estava o Mardoqueu. O que ele tinha feito, a dobradiça. E tinham que abrir na página onde estava a história do Mardoqueu. Qual é a probabilidade? Soberania de Deus. E não é que a dobradiça de repente salvou o Mardoqueu mais tarde? O que acontece? O rei, ao ouvir a história, diz assim, mas esse tipo foi recompensado. Não, nunca foi feita uma recompensa. Não. Ele vai ser recompensado à grande. Quando ele acaba de falar, passado pouco tempo, se calhar o outro também não conseguia dormir, mas de empolgação ver o outro morto. E o outro entra na sala, olha, já que estás a entrar, ou a Amã, e o outro devia estar com a roupa de pijama, não conseguia dormir, o rei, já que estás a entrar, Amã, olha lá, és tu mesmo. O que é que se faz ao indivíduo? Porque ele tinha acabado de ouvir a história do outro, do Mardoqueu. Estava a pensar que devia dar ao Mardoqueu.
que é que tu vais dar a alguém? O que é que tu darias a alguém que o rei sagrado, que o rei quer honrar? O Amã pensou que era ele. Ainda tinha acabado de vir do jantar com a rainha. Ele está a pensar em mim. Olha, correntes de ouro, belas vestes, passear no melhor cavalo no meio da rua, a proclamar perante toda a gente, este é aquele que o rei sagrada. E lá espera dizer, agora és tu. Olha, tu vais fazer isso a Mardoqueu, porque é ele que eu quero honrar. O outro caiu-lhe tudo. Mardoqueu? Está bem, pronto. Agora imaginem, o Amã a puxar o cavalo, o Agagita, aquele que foi humilhado e que queria se vingar do descendente de Saul, a carregar o descendente de Saul no melhor cavalo do reino, a dizer, este é aquele que o rei sagrada, na rua, este é aquele que o rei sagrada. Foi uma vergonha, foi uma humilhação. Foi uma vergonha e humilhação. E está, para se quiserem ver, Esther 6, 6 a 11. Esther faz o segundo banquete. O homem tinha acabado de passear o cavalo lá com o outro, estava a bater mal, e se calhar foram bater à porta dele. Despacha, tens o segundo banquete à tua espera. Não tenho vontade nenhuma, mas tudo bem, lá se praltou, imagino. E foi ter com o segundo banquete. E aí Esther manda a bomba. Diz assim, estavam todos no banquete. Então respondeu a rainha Esther. Esther 7, 3 a 7. E disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição. E o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem. E matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me. Ou seja, o que ela está a dizer assim se porventura eu fizessem do meu povo escravos, eu não dizia nada. Agora, querem-me matar a mim e ao meu povo? Eu não posso ficar calada. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, mas quem é esse? E onde é que está esse cujo coração a instigou assim a fazer? Agora imaginem a cena. É pena no céu não haver DVDs da história da Bíblia. Porque senão eu ia lá para trás fazer um rewind para ver como é que era a cena do Assuero, da Esther e do Mardoqueu. Imaginem, do Amã. Imaginem a cena. Quem foi? Esse que está aí, o Amã. O Amã aí percebeu. Manda-se para cima da Esther. Por favor, implora. O Assuero, nervoso, sai da cena. Eu não estou a inventar, está aqui. Ele sai dali. Imagine, olha o Assuero, o outro cortou 300 cabeças. E o Amã sabia disso. O Assuero percebeu que estava condenado. O Amã sai dali, vai arrefecer as ideias, e ele a implorar à rainha Esther. Aliás, e o rei no seu furor, lá está, o furor de Assuero, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do palácio e foi apanhar ar. E Amã se pôs em pé a rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal já lhe estava determinado pelo rei. Ele percebeu que tinha os dias contados. Eu li o versículo 7 do capítulo 7. Isto parece uma cena de jogo de xadrez. Ok? Com reis e rainhas mesmo. Eu vou explicar quais foram as jogadas. Satanás fez a jogada inicial. Qual foi a jogada inicial? Joga um édito para matar os judeus todos. E pensa, vou fazer cheque ao rei. A seguir Deus entra em cena. O que é que ele faz? Usa a rainha, a peça da rainha, para avisar o rei da conspiração e expor o Amã. E faz cheque-mate. E ganha o jogo. Estão a ver o jogo de xadrez? 7-10. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e então o furor do rei se aplacou. O Assuero só se acalmou quando viu o outro morto. O tipo era bravo. Ele não era fácil, o Assuero. A Amã sai do tabuleiro. Mas o problema mantém-se. Como é que vamos resolver o édito real da morte dos judeus? Porque no Império Medo-Persa, lembram-se de quando Daniel caiu na cova e eles não podiam mudar a lei? Era Medo-Persa. Não se pode revogar uma lei. Ali é mesmo irrevogável, não é como cá em Portugal. Lá na Pérsia era tudo irrevogável, não se podia mudar. Então, eles não podiam mudar a regra. Como é que podíamos resolver o édito que implicava a morte dos judeus? Como é que podíamos fazer? Simples. Fazendo um novo édito, permitia que eles se defendessem. E permitia que eles defendessem com tudo o que podiam. Bem, aquilo que aconteceu, esta salvação do povo foi de tal modo fantástica no meio do Império e criou um impacto tão grande. Vemos no capítulo 8, do versículo 17, o seguinte, eu estou a terminar. Em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, ou seja, em todo o lugar do Império, em todo, havia entre os judeus alegria e gozo.
Mas espera aí, desculpem lá, mas já acabaram? Os outros já foram a tentar atacá-los? Não, antes de serem atacados. Eles estavam alegres, por alívio, porque sabiam que não iam ser mesmo mortos, tinham uma hipótese de defesa. Banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vocês já viram? Não há aqui Deus escrito, não é? Mas há aqui conversão. Muitos se fizeram judeus. Eu não preciso ver Deus escrito de todos os versículos. Eu vejo aqui Deus, a mão de Deus. Eu não preciso ver o nome de Deus, porque se vê Deus em todo o lado aqui. Até houve conversão. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Muitas vezes Deus não muda as circunstâncias, mas muda-nos a nós. E o que Deus fez foi, eu não te vou tirar o problema, mas eu vou-te dar capacidade para o resolver. E chegou aos judeus assim, eu vou-te dar todo o gás, toda a energia para superares quem te vier atacar. Dando-lhes alegria, dando-lhes força e dando temor aos outros. Foi Deus que fez tudo, mas não tirou o problema. Os outros foram na mesma alguns atacar, mas nenhum judeu foi morto. Eles defenderam-se. Ok? Isto é muito importante. E hoje Deus faz o mesmo. Ok? Ele muitas vezes não atua mudando a nossa vida, mas mudando-nos a nós. Porque sabe que nesse processo nós vamos ser fortalecidos. Irmãos, o que eu tinha para vos dizer era isto. Esther é um livro que merece um estudo muito profundo, poderia falar de muita coisa. Gosto daquela passagem em particular que fala que por isto, ou para isto, Esther chegou ao poder, para poder agir, que percebamos que Deus não é um Deus ausente, que é um Deus soberano, desculpem de olhar para vocês, estou a apanhar só isto, que é um Deus soberano, que não faz nada sem um propósito, que faz tudo com um propósito, e quando parece que está ausente, se calhar nunca esteve tão presente. Que o Senhor nos abençoe.